tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar quem me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras que não me perguntam se é pouco ou demais. É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras que não me perguntam se é pouco ou demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras, nunca me perguntam se é pouco ou demais. O programa mais absurdo da América Latina. De repente, com Danilo Quixaba. Ao vivo para todo o Maranhão nesta sexta-feira santa. E os assuntos serão sensacionais. Bem, deixa eu saudar esta celebridade nacional, este ser humano. Não é mais aquela figura andrógena, porque o cabelo tá diferentão. Então, ele nesse assunto vai representar a classe hétero de Santa Inês. Então, estou falando com Vandirlei. Boa noite, obrigado pela sua presença. Ô, meu amigo Danilo Quixaba, que prazer, que satisfação estar aqui no seu programa. Programa que é top, uma plena sexta-feira, né? E exatamente. É sucesso, cara. Não, gentileza sua. Sucesso é isso. Obrigado pelo convite. Quero falar que eu vou pegar leve com você. Não falaremos de pés. Por favor, né? Não falaremos de botas, nem de nenhum assunto. E da última vez tu pegou pesado comigo. Não pode ser uma celebridade. Eu jamais tocaria naquele assunto. Entendeu? Nem com os pés, nem com as mãos. Tá certo? Bom. Não falaremos sobre esse assunto, certo? Ok, Jô. Mas, ó, Vandirlei gravou clipe agora essa semana. Vim aqui pra Ilha do Amor pra gente fazer esse clipe, né? Graças a Deus foi um sucesso. E aguardem aí lançamento. Se Deus quiser, a gente vai fazer o lançamento aqui, viu, Danilo? Massa, claro, bem-vindo. Vamos fazer o lançamento aqui. Vamos botar o clipe no ar, né? Numa rádio. Exatamente. Chama o Uber pra ele o nome da música, viu? Chama Sucesso. o Uber. Vamos tocar daqui a pouco, já tá gravado, inclusive. Exatamente. E em breve nas plataformas digitais ou já tá lá? Isso. Não, ainda não tá, mas a gente vai já lançar, já estamos organizando pra fazer o lançamento tudo junto, né? Do clipe, no Spotify e tudo mais. Vandirlei tá casado? Casado. É mesmo? Ainda tô casado. Triste, ainda. vida triste, né? Muito é bom, cara. É? Legal? Tá Eu quanto amo. tempo junto? 10 anos. Vandirlei, você se acha um objeto de prazer? Eu me acho. Você se acha gostoso? Gostoso. Eu sou lindo. Lindo, maravilhoso. Você passa a mão em você quando você tá no espelho? Demais. É e mesmo? Me chamo todo dia de lindo. Eu me amo. Você se ama, né? Então você é um objeto de estudo hoje nesse programa, tá certo? Beleza. Porque estamos recebendo uma sumidade da psicanálise, uma referência. Temos o privilégio de tê-lo por perto, mas foi uma questão de destino, de amor também. Ele tem uma belíssima história, um currículo invejável. E tá aqui com a gente o professor Ernesto Mandelli. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Danilo. É um prazer estar de volta ao programa, né? Que esses dias nós participamos aí. E é uma honra poder compartilhar com tantas pessoas essa questão que é a psicanálise, né? Que é um trabalho bastante subversivo, né? Porque a psicanálise, ela vai justamente contra aquilo que é o que domina, que é o que nós chamamos o discurso da ciência. É possível que Vandirlei desperte tesão de alguém, doutor Ernesto? Aí tem que perguntar para outras pessoas. Clinicamente, existe essa possibilidade? Existe, sempre existe. Inclusive, doutor, eu queria que você analisasse. Vandir, eu vou pedir para que você recite a sua própria criação. Transão é sua composição? Transão? Então você pode recitar a música Transão pro doutor Ernesto Mandelli fazer análise psicanalítica? A música do Transão? Sim, por favor. Na verdade, essa música é porque é verdade. Eu sei. Aquela galera que se sente mesmo, porque tem, tu sabe que tem. Eu Aqueles sei. caras que, né, a galera que malha e tal, que vai pro posto de gasolina e tal, toma uma com a gata e tal. Na conveniência? Na conveniência. E aí eu fiz essa música
analisando a situação da galera, e aí eu fiz. É mais ou menos assim. Cheguei no posto pra beber, eu e a gatinha, eu no Black Label e ela só na caipirinha. Chegou um cara na Maroc rebaixado e com sanzão, ele fazia a dancinha do transão, 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 transão. Ele fazia a dancinha do transão. É a dancinha mais estourada de São Luís. Pronto, a dancinha do transão é o nosso objeto de estudo em pauta nesse momento. Doutor Ernesto, a sociedade contemporânea, as pessoas que, por exemplo, o ambiente do forró do Vandim, a galera não vai botar coisa a não ser pegar mulher, beber cachaça. Dificilmente alguém vai pra ouvir a música, Vandim, eu gosto de Vandim. Vandim canta muito bem, lógico, mas cada público tem seu hábito, né? Então, falando do transão, você acha que essa é uma maneira saudável de desfrutar a juventude, as coisas boas da vida? É útil? É saudável pra mente? Olha, na realidade, o que nós temos muitas vezes é muito mais papo do que ação. Olha aí, Vandim! Dizendo que o transão é só com ela. Aí. Porque hoje, cada vez mais, você tem pessoas que estão viciadas em pornografia, né? E esse aspecto faz com que a pessoa use muito mais a relação de masturbação do que a relação sexual. Então, muitas vezes o que a gente ouve aí é muito mais propaganda do que realmente do que está acontecendo. Pra você, Vandim, um casado fazendo música de transão, isso não faz sentido. Inclusive, tem um grupo muito grande já, cada vez maior, de pessoas que são chamados assexuados, que na realidade não são assexuados, né? O Japão, por exemplo, que é o país que maior número tem dessas pessoas, eles têm, não têm relações sexuais, eles apenas se masturbam, né? São pessoas, por exemplo, no Japão existe a customização de bonecas, né? Então a pessoa pode escolher o tamanho do seio, pode escolher o tamanho dos pelos púbicos, né? A cor. Então há todo um processo que as pessoas têm fugido da relação sexual. Doutor Ernesto tá por dentro da Deep Web, ele está sabendo aí como é que estão as bonequinhas. Mas eu quero entender, porque é o seguinte, estamos falando num aspecto muito superficial, mas indo pra realidade de quem não é transão, como Vandim Rei, conquistar é muito chato, é muito difícil hoje, né? Porque você chegar no ser humano com interesse sexual, pode parecer uma maravilha, mas pra muita gente é uma dificuldade ou uma impossibilidade. Pelo jeito de se achar feio, por ter uma autoestima baixa, né? Por precisar de Viagra pra levantar, tem um monte de questão incumbida nisso. Então, assim, eu sei que você não pode resolver esse problema pras pessoas, mas, assim, existe saída pro ser humano? É obrigatório que ele tenha uma vida sexual ou não? Ele pode se renegar isso? Depende, né? A vida sexual você pode ter escutando rádio, você ter assistindo televisão, porque ter prazer você pode ter de várias maneiras, né? E o prazer sexual é um tipo de prazer que quando a gente está ligando a questão da relação sexual, relação genital. Mas você pode ter prazer sexual de várias formas, né? E chegarem hoje, as pessoas buscarem um relacionamento, isso é cada vez mais comum. Só que há um aspecto interessante, né? Por exemplo, o homem, quando vai pra balada, ele vai muitas vezes atrás de sexo, enquanto a mulher, ela vai atrás de um relacionamento. Mas não é uma visão machista essa? Porque a mulher também quer dar e não quer dar satisfação pra ninguém. Não, mas porque a nossa estruturação emocional é diferente. Então calma, você tá falando que a probabilidade é maior da mulher querer romantizar a história? Com certeza. Com certeza. Será, doutor? É raro a mulher que não tem essa ideia de romantizar. Como assim, e no doutor? outro dia esperar uma ligação, né? Pra saber como é que ela está. Então essa é a característica das mulheres. Mas isso é comprovado? Isso aí é... Isso, né? Porque, por exemplo, nós homens, na nossa estruturação emocional, nós separamos o desejo de amor. E as mulheres não, na sua estruturação emocional, elas juntam as duas coisas. E nós podemos ver isso todas as vezes que nós passarmos por Pedrinhas e que é dia de visita. Do lado esquerdo de quem sai da ilha, do lado direito, ou melhor, que é o lado da penitenciária masculina, você tá cheio de mulheres lá. Do outro lado, que é a penitenciária feminina, são meia dúzia de gatos pingados, a maioria são mulheres, são as mães, né? Ocasionalmente um pai e raramente um homem, um marido.
um companheiro, né? E volta e meia, desse lado de cá, do lado direito, você vê uma mulher sendo presa, por quê? Porque tenta entrar com drogas, Com celularzinho na tcheca. Exatamente. E você nunca viu isso do lado esquerdo, um homem ser preso porque tentou fazer isso levando droga, um Até celular. porque não dentro cabe do tanta corpo. coisa, né? Tem uns que cabe, tem uns que cabe. Doutor Ernesto Badelli, esta referência da psicanálise brasileira. Eu tô aqui também com gente do núcleo underground desse programa, gente que é estilosa como nós não conseguimos ser. Bem, tô aqui com Saulo, qual é a pronúncia correta? Spooka? Tá. O Felipe Reis, o Spooka Kawaii. Isso é pra complicar mesmo, né, hein, Felipe? Então, primeiramente, eu não pensei que eu pudesse levar isso pra frente, sabe? Isso o quê? Tipo, esse nome, no caso, que é o nome do Instagram. Você pode se chamar do que você quiser. O povo já conhece mais como Spooka. Tem gente que me chama de Spooka e não sabe que o meu nome é Felipe, sabe? Aí eu fico, tipo, surpreso com isso. E a Maria fala mesmo só Spooka porque não sabe falar o nome. Entendi. Mas isso em qual círculo de amizade seu? Então, esse círculo acho que fica bastante com o pessoal LGBTQ daqui, Sim. São Luís. Sim. E quando eu toco em festa também eu toco pra esse público. E as minhas fotos também, elas têm bastante dessa cultura, sabe? Então acaba... Mas na verdade não é como se restringisse, sabe? Como eu te falei, às vezes eu fico realmente surpreso com gente que eu não pensei que pudesse me conhecer e me conhece, sabe? Agora, Felipe, você é um DJ que trabalha muito com... Porque é o seguinte, eu acho impressionante isso, porque nós radialistas somos feios. Na essência a gente não se cuida, a gente é horrível. Mas, por exemplo, um cantor, existe a cultura de se esperar que o cantor tenha uma aparência legal, que tenha, né, que saiba dançar, que tenha uma aparência interessante, que tenha um estilo, sendo que o cara deveria preparar a voz, deveria preparar o aspecto da qualidade da interpretação, ou então do sentido de que ele nasceu pra ser, que é usar, enfim, a garganta, e não a sua aparência. E o Felipe é um DJ que, na minha concepção, isso no início todo, é o cara que produz as músicas, é o cara que tem aquela noção, né, de tendência de apontar que vai fazer sucesso. Mas você tem um passo à frente disso, Felipe, eu queria que você explicasse. Ou Spooka. Então, na verdade, eu sou formado em design, me formei ano passado. E eu tô fazendo... Pessoalzinho de humanas, né? Eu sabia que design não é de humanas? É não! É de exatas? É Acredite sério? se quiser, é sério. Mas é o pessoal mais underground, né? Não, Isso. não dá pra botar na mesma A vala. gente queria que fosse de humanas, por Nenhum exemplo. voto em Bolsonaro. Vota? Não. Então tá Não vendo mesmo. aí? Então pronto aí, ó. Tá vendo aí, Pois ó? é. Enfim, e eu tô fazendo pós agora em direção de arte, que tem Em mais... quê? Direção de arte. Pô, legal. E tem bastante a ver com as minhas fotos, sabe? E é algo que no começo eu nem sabia que tinha a ver. Eu simplesmente fazia e não sabia o que eu tava fazendo, digamos, só fazia o que eu achava... Você sabia o que você queria. Você Sim, sabia. eu sabia, Você sabia. mas enfim, Você sabia o que você tava querendo lá no Instagram. Ah. Sim, pois é. E essa parte de DJ, na verdade, eu sou DJ pendrive. Como é que é? Eu sou DJ pendrive. Ah, você Sim. Eu tô- paga de DJ, então. Não, mas tipo, tem muitas festas hoje que contratam DJ pendrive, sabe? Alok. Mas o Alok ele produz. Produz o cacete. Produz, Valdir. Alok produz alguma coisa, rapaz. É pendrivezinho, aquela barbinha cerrada, aquela carinha de bonitinho e merda nenhuma. De Alok não toca nada. Hã? Não toca. Quem canta é o outro lá, o cara de Marlerdo, o Ziba lá, os outros caras que fazem e tal. Não, o Alok não faz nada. Mas é quando te fala o personagem. O DJ, então você tem uma posição de vanguarda, diferentona na sua atuação, que é do DJ, que tem que ser aquele cara com estilo, tipo, não é a sensibilidade Mais musical. padrãozudo? Não é padrãozudo, eu tô falando mesmo da visão artística, de chamar a atenção de uma forma que te coloque numa posição de observação. E aí que eu quero entrar na parte psicanalítica da história. Porque o nosso tema é prazer, busca pelo prazer. Sabe? E de que forma você busca os seus prazeres ou quais são aqueles que te satisfazem? Pode falar de qualquer um, Semana Santa pode. Você vai pro inferno só quando morrer, aqui agora não. Então, eu gosto muito, muito, muito de música. É uma coisa que, tipo, eu escuto o tempo todo, sabe? Minha mãe reclama porque eu fico com fone de ouvido o tempo todo. E essa questão das fotos também, eu sempre busco por um conceito, sabe? Eu não gosto de fazer nada, digamos que jogado. Eu sempre tenho referências pra isso e tem muita referência erótica que eu uso. Opa! E nesse caso... Conte todas. Minha Califa, quais são? Conta aí. Então, nesse caso, eu queria que ficasse bem explícita a diferença entre erótico e pornográfico.
Não. Se fosse pornográfico, nem... nem... Pode sacanagem, não tem problema, não. Não é isso. É porque se fosse pornográfico, eu nem conseguiria postar, entendeu? Por exemplo. Certo. A minha conta seria barrada. Ah, claro, entendi. E eu falo isso porque eu vejo que muita gente não consegue ver isso com certa naturalidade, sabe? Por mais que elas possam gostar, mas elas veem aquilo e elas já pensam de alguma forma que isso é errado. Entende? Até mesmo se não tiver ninguém olhando para o que elas estão fazendo, sabe? Tem gente que pensa assim. E eu queria mudar isso. Eu queria fazer algo que fosse belo para que as pessoas não sentissem que elas estão fazendo algo de proibido, sabe? Por exemplo, em olhar minhas fotos. Por mais que algumas pessoas já falaram umas coisas bem assim proibidas, digamos. Não, você tá querendo dividir a velha história do artístico pro específico, né, desse mercado aí enfim, da sedução como um todo. Mas isso eu acho que já não existe mais tanto. Já tá bem claro, né? Porque a cultura pop fez isso, né? Sim. De todas, da galera de 80 pra cá, todas exploraram isso, né? Essa vertente da sexualidade. Acho que isso tá bem definido. Agora, como você está num lugar um pouco mais atrasado de mente, talvez você enfrente mais dificuldade por conta disso. Tem muita gente que tem uma impressão completamente diferente de mim, me julgando só pelas fotos, sabe? Por exemplo. Mas eu acabo não me importando tanto, sabe? Porque o pessoal que me conhece sabe que eu sou de uma outra forma e se eu fosse me importar com a importância ali, acho que eu não faria nada do que eu faço. Mas vamos falar de prazeres. Então façam mais perguntas. Não, quais são os seus prazeres? Você falou da música. Ah, sim, da música. O que mais? Então, das fotos. Não, fala dos prazeres de verdade. Ah, é tipo de questão de sexo? Eu adoro coçar pira. Você sabe pira quando sai? Você coça, você dá um prazer. Não dá, Vandir? Você já teve? Já coçou alguma pira? Você já coçou na sua vida? Esse é um prazer que eu tenho que é maravilhoso. Prazer de comer gordura, picanha. Você pega aquela parte da picanha, tua mãe fala, vai, tu tua velha vai morrer. Não, mamãe tirar não meleca do nariz, eu adoro. Você gosta de tirar meleca do nariz? Eu adoro tirar meleca do nariz. É mesmo? Mas isso te dá algum prazer? Não, credo, não. É uma pergunta indireta. Quais são os seus prazeres, Spulka? É porque, tipo assim, na pressão a gente não consegue pensar. Não, pode falar, pode ser sexuais também. Aproveita que é 500 pau com o Dr. Ernesto, você tá tendo uma de graça. Né? Sobre psicanálise, eu até estudei um pouco sobre o meu TCC também. Mas aí já não tem nada a ver com prazeres assim, sabe? Tem a ver com o design relacionado à psicologia. Como eu percebi que você tá tímido com relação a isso, eu quero te perguntar. Você tem relacionamentos estáveis ou você, de vez em quando, dá uma catacada aí tranquilona, aleatória? Menino, eu até queria ter um relacionamento estável, mas, tipo, nunca dá certo, sabe? Por quê? E eu também, tipo, não fico tentando o tempo todo, sabe? É aquela coisa, tipo assim, conheci alguém legal, aí começa a sair, aí depois de um tempo, tipo, não dá mais certo. Aí para. Aí, tipo, passa meses, aí conhece outra pessoa, é a mesma coisa. Eu acho estranho, sabe? Mas por exemplo, sua frequência tá boa? Não, mas tipo, eu não me importo, sabe? Eu sou de boa. É mesmo? Porque eu tô completamente frustrado. Mas você tá bem sem fazer? Sim. Mas... Se eu ficasse mal, eu me acabava, porque tipo, eu passo um tempão, sabe? Mas me perdoa a indiscrição, faz quanto tempo que você não vê um negócio assim de perto? Ai, meu Deus. Quanto tempo faz? Quanto tempo? Fazem poucos meses, só que antes desses meses... Eita! Só Tá que na antes pedra desses mesmo. meses eu fazia um ano. É mesmo, Felipe? É não, sério. lembra o mês? Foi depois do São João, antes do São João? Não, foi como em fevereiro. Em fevereiro do ano passado ou deste mês? Desse ano, e no caso, antes tinha sido no fevereiro do ano passado. Não, Felipe. É sério. Que isso? É sério. Mas isso inclui você com você próprio ou só você com outra pessoa? Não, só eu com outra pessoa. Eu comigo, tipo, de boa, sabe? Assim, uma frequência. Não, mas me permita falar por você, por mais que eu não tenha esse direito. Mas, doutor Ernesto, um rapaz desse jovem, belo, com a saúde, eu não sei também de lá, mas eu julgo que a sua saúde esteja boa. Tá errado o que é? Ele tá vivendo a cultura japonesa? Como é que é? Não tá fazendo por quê? Não, na realidade é aquilo que eu falei antes, quer dizer, há uma dificuldade das pessoas chegarem e terem um relacionamento, porque a maioria pensa exatamente em alguma coisa casual. E tem pessoas, que deve ser o caso do Felipe, que tá procurando um relacionamento. É seu caso, Felipe, ou não? Eu prefiro. Entendi. Entendeu? Então o relacionamento são muito mais difíceis do que esse sexo casual. Então o sexo casual, a pessoa vai para uma balada
e consegue, né? Tem pessoas afim. Agora, você ter um relacionamento é muito mais difícil. Vandir, e você que tá aí casado na pedra há tanto tempo, conta aí pra nós como é a sua experiência. Na verdade, Danilo, eu queria fazer uma pergunta aqui pro doutor. Claro. Certo? Eu queria saber se existe ser humano se ele consegue viver sem sexo. Entendeu? Que pra ele não importa, vive a vida normal, sem sexo. Se existe, né, ser humano dessa Foi a forma. primeira pergunta que eu fiz pro doutor Vandir, mas faz de novo. Tudo depende do que a gente entender por sexo, né? Vamos dizer assim, para Freud, para psicanálise, sexualidade envolve tudo, afetividade, relação genital, sexo, envolve tudo isso, né? Então, é possível você viver sem afeto? Não, não é possível, né? Então, algumas pessoas demonstram esse afeto através de um relacionamento sexual, outras não. Então, é aquela coisa, tem eros ou não tem eros? E tudo isso depende das nossas fantasias, porque uma ereção, por exemplo, no homem só acontece a partir de uma fantasia. Então, as nossas fantasias que vão determinar o que nós vamos conseguir fazer. Mas, doutor, peraí. Então, isso está dizendo, de acordo com a psicanálise, claro, porque a urologia é uma outra questão, mas o estímulo, ele tem que ser necessariamente cerebral, ele não pode ser uma coisa mecânica? Bom, você pode ter vamos dizer assim, para o homem pode haver uma coisa mecânica, mas você só vai manter uma ereção no homem se houver uma fantasia. E aí vem aquela questão que eu falei há pouco, que nós homens separamos desejo de amor. Quanto mais nós amamos a outra pessoa, menos tesão nós temos por ela. Por quê? Porque nós homens, quem é a pessoa que nós amamos? A primeira pessoa que nós amamos? A nossa mãe. E a nossa mãe nos é interditada sexualmente. Então, mesmo numa relação... O doutor está dizendo que não pode comer a mãe, é isso? Exatamente. É isso. Em própria relação homossexual, nós vamos sempre ter uma pessoa que vai ter a posição masculina e uma que vai ter a posição feminina. Então, também nos relacionamentos homossexuais existe a maternalização do parceiro. E isso dificulta e às vezes até impede a ereção e a relação sexual. Deixa eu incluir a Vivi na conversa, não nessa, né, Vivi? Eu não vou botar você nessa boca quente agora. Mas a Vivi Monchild. Child? Não, microfone. Vivi. Child. Saulo falou errado. Vivi Monchild, ela é tatuadora e a Vivi, ela tem essa, digamos assim, essa vertente artística também, porque, né, você trabalha com o desenho, você trabalha com a criatividade, com a arte, né, de uma maneira muito complexa. Agora, deixa eu te perguntar só uma parada aqui, como o assunto é prazer. Por que a pessoa faz uma tatuagem que ela não vai ver? Qual é o sentido disso? Depende, algumas pessoas sentem prazer só com a dor da tatuagem. É mesmo? Só faz porque... E por que não come agulha, não vai no posto de saúde? Por que vai no tatuado? Complicado. Não? Algumas é pra mostrar a tatuagem pras outras pessoas, não faz nem pra si. É a fantasia. É a fantasia. É a fantasia. Por exemplo, aquela borboleta de trás do pescoço, que é coisa horrorosa, coisa horrível. Mas, por exemplo, mas se você vê sentido nisso, você conversa com a pessoa, com o cliente? Geralmente eu pergunto muito, assim, algumas não tem significado nenhum, é só pela estética mesmo e por, sei lá, chamar a atenção de alguma parte do corpo. Geralmente essa galera meio fitness, assim, começa a fazer umas tatuagens no corpo quase todo. Tipo pra assim, chamar muito mais atenção do que só pelo corpo limpo. Mas você se sente bem fazendo isso? Sim. Meu lado é mais artístico. Então, mas eu não... Como meu público é muito variado, eu não posso escolher ou impor algo que eu quero tatuar em alguém. Porque deixou de ser a galera do skate e a galera do rock há muitos anos. Há 30 anos, pelo menos. Então, tipo assim, qual é o público novo que tem surgido pra você? Variado. Tipo, crente tem indo muito pra tatuar salmo, pastor, essas coisas? Médicos, advogados. Pastor! Sim. Pastor faz o quê? Acende o banco, bota no pulso? O que é? Também. Mas tipo assim, Vivi, conta pra mim. O doutor Ernesto fez uma menção e você é a única com propriedade de discurso do objeto. Objeto não. Propriedade de discurso da existência. Vamos numerar assim. Porque ele falou, em questão dos estudos teóricos, né? Tipo, a Molière. E como ninguém aqui é, pelo menos eu não estou enxergando bem.
Você pensa que é assim mesmo? Esse apego é mais natural da existência biológica de vocês? Com certeza. E algo mais pessoal ainda, pelo menos, eu romantizo tudo. É mesmo, então, Vivi? isso Você é iludida acaba sendo assim? um problema. Ah, Vivi. Mas você tá casada? Não, tô solteira. Mas você procura amor. Sim. Em Eu tudo. nem procuro não, às vezes vem. É mesmo, Vivi? Aham. Mas explica pra mim como é que é mais ou menos isso. Você, tipo assim, você gosta da pessoa, você fica martelando aquilo na cabeça. Não dá pra desligar aquela afetividade? Não. Não. Eu nem consigo estar com outra pessoa. É mesmo, Vivi? Oh, que pessoa fofinha. Eu sou muito pessoa fofinha. legal, hein, Vivi? Mas me conta, e você já teve algum relacionamento que durou muito tempo? Já tive um namoro que durou 7 anos. Azar o teu, hein? 7 anos é macumba. 7 anos é um ponto de cruzilhada, Eu minha falei amiga. pra ele isso. Falou? Falei. Foi feitiço dele ou seu? Dele. Ah, é? E Vivi, mas, tipo assim, tem prazo de validade de gostar? Você sempre gostou, você começou e terminou gostando? Sim, eu acho que é muito de cultivar uma relação. São várias coisas que devem ser cultivadas. Eu acredito muito nisso. É mesmo? Aham. Então tá, e pra próxima, você espera o quê? Claro, se você pudesse idealizar, coisa que é impossível, né? Mas o que você gostaria? Não me fuder no amor. É mesmo, é? Só que o cara não te sacaneasse. Só isso, não era pedir demais. Mas você já foi sacaneada na vida? Bastante. Tipo de quê? De... Traição, mentira. Mas o que é pior? Aí que tá. Doutor Ernesto. Doutor, vou analisar minha vida amorosa. É porque o homem tem essa história do transão que a gente começou com o Vandir Rei. Né? Essa poligamia também é natural, é justificável? Dá pra dizer pra mulher, ó, não, belisquei, mas eu amo você e tal. Não, na realidade. O Vandir disse que dá. Falei nada. Hein, doutor? Na realidade, é o que ela tá colocando, né? As mulheres, elas têm, pela sua estruturação emocional, elas juntam desejo com amor. Então, é muito difícil uma mulher trair. Apesar de dizer, a mulher hoje está traindo tanto quanto o homem. É difícil. A mulher, quando trai, ou ela está apaixonada por quem ela está traindo, ou ela está fazendo para se vingar. Dificilmente ela tem essa cultura, vamos dizer assim, que nós homens temos, que transamos só pela sensação do prazer sexual. Então nós homens poderíamos dizer que nós temos a nossa fidelidade sempre é uma escolha nossa, e da mulher é quase que seria uma compulsão a fidelidade, porque o desejo dela está ligado à questão do amor, né? E ela começa a amar, na maioria das vezes, através da admiração que ela tem pelo parceiro ou pela própria parceira, né? Mesmo na relação homossexual também há esse apaixonar pela admiração, diferente de nós homens. E aí, te convenceu? Eu já sabia disso na prática. É mesmo, é? Sim. Então, Vivi, você vai abrir seu coração mais tarde, nem que a gente traga uns camparé pra todo mundo ficar louco, começar a falar loucura aqui, tá certo? Esse é o épico. E Felipe, tô mandando mensagem pra você, viu? Você tem fã-clube, hein? Você tem fã-clube. Mas vamos às celebridades tradicionais? Vandinho, você tá com umas músicas novas aí? Qual é que tá mais próxima desse nosso tema? Chama Uber ou Camila? Nenhuma. Então suas músicas falam do quê? Eu fiz uma música chamada Camila, né, Danilo, que é uma música que fala o cara é apaixonado, né, por essa pessoa, e aí ele não consegue ver outra pessoa na mente a não ser a Camila. E aí eu fiz a música do Uber, que é o cara que fica doidão na festa, e tem aqueles bebos chato, certo, que quando fica bebo começa a derrubar copo, começa a fazer aquelas cenas, né? Aí sim, a galera tá tudo reunida e chama o Uber pra ele ir embora, pra poder parar de ficar enchendo o saco da galera. Qual que você gosta mais? Qual é melhor? Eu gosto das duas, mas a Camila eu acho mais bacaninha. Você aposta mais nessa? Também. Então vamos tocar Chama o Uber agora Chama pra Uber, você vai. ouvir. Não, vamos tocar as duas. Mas vamos ver agora Chama o Uber, sexta-feira. E daqui a pouco a discussão continua aqui sobre psicanálise, tatuagens e muitas outras coisas sensacionais. Fica aqui no De Repente, segura aí.
Lançamento do Vandim Rei aqui no De Repente. Do Vandim!